vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Bora para mais uma reflexão? Que Deus proteja você nesse ambiente que você está e que você possa ter o cuidado de ouvir por alguns minutos o que Deus ministrou ao meu coração. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Mostra-nos a realidade de uma mulher que ficou viúva e que logo na sequência ninguém se compadeceu da dor dela. Vieram então os credores, o marido dela havia contraído uma dívida e pelo jeito não era pequena, porque eles falaram, agora nós vamos levar esses 2 filhos seus para que eles sejam escravos nossos. Essa mulher de prontidão pediu que aguardasse um pouco, porque a Bíblia não fala que levaram, e ela correu junto do profeta, talvez esperando uma resposta boa, talvez esperando que nós vamos levantar uma oferta, eu tenho aqui alguma reserva, vamos dar lá como entrada, vamos ver se esse pessoal parcela. Ela era uma mulher que tinha perdido o marido, estava desesperada, não tinha uma resposta, e ela sabia que o marido dela era um homem que servia a Deus, temia a Deus. Ela procura então o profeta, tu sabe que meu marido foi um homem de Deus, ele servia ao Senhor. E o profeta, naquele primeiro impacto, não teve a resposta que talvez ela gostaria de ter ouvido. Você quer que eu faça o quê? O que você quer que eu faça? E logo na segunda instância, ela não esperando uma resposta dessa de um homem de Deus, ele pergunta, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Você entendeu? Não tenho nada. Não, eu tenho uma botijinha de azeite. Pois bem, então, peça para os seus filhos correr na vizinhança toda, pegar todo tipo de vaso emprestado, se tranque na sua casa, porque o milagre vai acontecer. Esses meninos saíram correndo pela vizinhança e pedindo esses vasos emprestados. Me chega então uma conclusão que realmente essa família era uma família de bem, tinha moral. Porque no momento que a vizinhança ouve que credores querem levar os meninos para serem escravos, ela ainda vai pegar mais emprestado, mais dívida vai ser contraída, tinha que ter moral. Os meninos foram, pediram os vasos, e os vasos foram levados, e ela se trancou na sua casa como foi dito, e o azeite era derramado lá dentro. Dentro desses vasos, com certeza eram limpos, e vasos, normalmente quando tem para emprestar, é o mais simples, é aquele que não vai fazer falta, na maioria das vezes, porque a Bíblia não diz que ela recebeu vaso de ouro, nem vaso de prata, para colocar azeite dentro. Mas enfim, diz que quando chegou o último vaso que ela tinha perto, ela falou, filho, traz mais um. Aí o menino falou, acabou, mãe. A Bíblia fala que então cessou o óleo. Não acabou. As coisas de Deus nunca acabam. Nós achamos que para nós chegou o fim, acabou, não tem mais jeito. Não, as coisas de Deus não acabam, ela dá um tempo. Cessou de cair o azeite, o profeta foi avisado, ela disse, chama lá os credores, para pagar o valor de 2 moços que eram para ser escravos. Paga o que deve, o que seu marido devia a eles, e vivei do resto. Então foi assim que nasceu a empresa dessa viúva. O óleo, com certeza que veio da parte de Deus, era um óleo fantástico. O fato é que eu quero dizer nesta manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada para você, que tipo de vaso você tem sido nas mãos do Senhor? Um vaso quando precisa, está disposto. Você, é como a Bíblia fala, né? Existem 4 tipos de vasos, à luz da Bíblia. Na verdade, 5. 4 os utilizáveis e o 5º não serve. Dentro do livro de Romanos, você vai encontrar. Dentro do livro de Jeremias, você vai encontrar. Vaso de ouro é vaso para enfeite, é vaso para se colocar em lugar de destaque. Não é um vaso muito bom na casa do Senhor, porque ele exige valores para se apresentar, porque ele sabe que é um destaque, ele sabe que é um vaso de ouro. E é onde que nos encontramos com pessoas que há tempos atrás eram simples, humildes e viviam das ofertas. Se vocês sentirem no coração de me ajudar, amém. Se não sentir, Deus proverá. E hoje não. Hoje, para se apresentarem, para vir para uma igreja pequena, mas nem pagando muito dinheiro. Igreja pequena, eles gostam de grandes espaços. Vaso de ouro não é bom na casa do Senhor. Vaso de prata, aquele vaso que dá um trabalho para o pastor, trabalho para os obreiros.
sempre tem que estar polindo ele. Tem que falar o nome dele 2, 3 vezes na igreja, no meio da comunidade, na célula. Ele tem que estar em destaque, tem que estar dando tapinha nas costas, porque a prata escurece com o passar do tempo, né? E tem que viver polindo. Esse tipo de vaso também é trabalhoso, mas está na casa do Senhor. O vaso de pau, você pode perceber que pau normalmente serve para lenha, o pau serve para ser pilão usado, serve para cadeira, uma grande utilidade. Mas o problema do pau é que se não tiver um cuidado muito especial com ele, cupim pega. E olha, eu vou falar para você, tem muitos obreiros que foram obreiros de valor na casa do Senhor, tem muito crente cristão que serviu na linha de frente, qualquer coisa que pedia para ele fazer, ele fazia, sendo um vaso de madeira, um vaso de pau. Vira barco, vira banco, vira pallet, vira armário, na casa do Senhor. Ele tem 1001 utilidade. Porém, quando o cupim dos comichões pegar nos seus ouvidos, acabou esse obreiro. Hoje ele está todo perfurado. Como barco, afunda fácil. Como um banco, quebra fácil. Não serve mais para muita coisa, mas está lá na casa do Senhor, né? O vaso bom é o vaso de barro. A Bíblia fala que Deus disse a Ananias, no capítulo 9, versículo 15, e disse: Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus escolhe vaso de barro. A Bíblia fala que quando chamamos um ao outro na gíria cristã de vaso, estamos dizendo que é pessoa que tem algo bom dentro dele. O vaso de barro é bom demais. Você pode colocar qualquer coisa que ele aceita. Ele serve como vaso de planta, ele serve como um pote de água, ele serve como um vaso para transporte de leite, de azeite, sabe? Dificilmente não serve para nada. E o bom é o quê? Ele é reciclável. A Bíblia fala do livro de Jeremias, capítulo 18, que Jeremias desce lá na casa do oleiro e terei contigo. Quando ele desceu, ele viu que o cidadão lá, o profissional, o oleiro, estava fazendo um vaso. Esse vaso que ele estava fazendo de barro, ele se desmanchou na mão do oleiro, ou seja, um toque a mais, e ele tornou a fazer um novo vaso conforme quis. Deus disse então a Jeremias: Jeremias, eu não posso fazer o que eu quero da casa de Israel, do meu povo. Então um vaso de barro, entende bem isso aí, que muita coisa que dava certo, parou de dar certo, ele se adapta e fala: ué, é o tempo de Deus, não está dando certo. Mas um dia pode ser que dê mais certo ainda do que estava dando. Uma porta que estava aberta e que era um veio que parecia que nunca mais ia secar, de repente secou. Se é outros vasos, não aguenta. Mas se é um vaso de barro, aguenta. Ele chora como qualquer outro, sente a dor, mas se alguém questiona a fé dele, e aí, como é que tá a tua fé? Tô firme e forte. Jesus eu não largo. O Pai tá trabalhando no vaso. Então tem vaso que está rachado e que está sendo usado. E há um desperdício nisso. Então é um período de curar essas feridas. É um período da pessoa entender que Deus está tratando. Deus não se esqueceu de você. Lembra que eu falei que tinha 5 vasos? Tem o 5º vaso. O vaso da ira. Ele foi feito para o dia da ira do Senhor. Está no livro de Romanos. Está no livro de Gênesis. O vaso da ira é aquele que entende que Deus existe, é aquele que entende, conhece o que está escrito, mas hoje, se alguém está ouvindo esta mensagem e vive assim, você tem uma chance. A Bíblia fala: põe a boca no pó, porque talvez assim haja esperança. A Bíblia diz: uma vez iluminados, negando a fé, dificilmente retornará. Mas nós estamos falando de um Deus que pediu para nós, homens meramente carnais, perdoasse o nosso próximo 70 vezes 7 no dia. Então, se Deus pede para mim, para você, perdoar alguém 70 vezes 7 no dia, e não perdoamos, nós vamos nos haver com Deus. E a pessoa entender que se Deus pediu para que um homem normal perdoasse 70 vezes 7 no dia, quantas vezes Deus não está disposto a te perdoar? Há um único tipo de pecado que a Bíblia diz que não aceita, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você é tão inconsciente que muitas vezes podemos ter ferido o Espírito Santo, mas ele é Deus e ele também é perdoador. Jesus é Deus, é perdoador, e Deus é Deus, todo-poderoso, Jeová, o eu sou. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer que a pessoa se converta. E o segredo não é somente ter a letra, porque normalmente quando encontramos vasos de ira, são pessoas conhecedoras, louvam bem, falam bem da palavra de Deus, ministram bem até de certa forma, mas está lá no meio da enxurrada,
tá lá bebendo, fumando, se prostituindo, falando palavrão com agressividade, sabe? Se julgam fracos e entendem que são fracos. Porém, não fazem nada para mudar essa perspectiva, para mudar esse sentido. Sabe o que é a mudança? É a conversão, não tem outro caminho. Não tem como você, a partir de hoje eu vou fazer isso. Não, a partir de hoje Deus me dará força para fazer isso. O problema muitas vezes nosso é esse, nós trocamos os papéis e Deus quer te abençoar. Não seja um vaso de ira para o dia da ira do Senhor. Esse vaso não é bom. O bom é barro. Mas se você for de madeira, pede para Deus tirar os cupim. Se você for de prata, pede para Deus mudar, porque a Bíblia fala no livro de Coríntios, mudando de vaso para o corpo, que a mão não pode dizer eu quero ser pé, a orelha não pode dizer eu quero ser língua, a língua não pode, mas Deus tem o poder de mudar essas coisas. Nosso Deus é tremendo. Está falando sobre a unidade do corpo. Então, como vaso, nós podemos mudar. Você entendeu? Ou seja, nós podemos nos converter, depender 100% de Deus, depender realmente. Para você sair de uma situação difícil, você vai ter que fazer isso. Essa é a solução. Jesus Cristo é misericórdia? Sim, mas Ele é justiça. Então, ore a Deus, clame a Deus, suplique a Deus. Deixa Ele fazer uma obra na sua vida. Seja um vaso de barro. Deixa de querer ser só baluarte, enfeite, vaso de ouro. Não me rele, não me toque, não gosto de sentar com esse, eu não gosto de ficar perto daquele, esse aí não entende o que eu entendo. Às vezes a pessoa estuda, não era ninguém. Estuda, parabéns pelos estudos, né? Aí vai, consegue um anel de doutorado, consegue aí um anel de PhD em determinada linha de assunto, tudo à luz da Bíblia, né? E de repente começa a se achar um pouco acima da média, aprende a falar bem a língua portuguesa. Você ouvindo essa minha mensagem, você viu a simplicidade. Eu não sou doutor em nada. Eu simplesmente adoro a Deus. Eu sou assim mesmo. Falo certo, falo errado, mas eu tô falando. Tô sendo usado por Deus, eu tenho certeza absoluta. Você entendeu? Eu vou tocando barco. Quero melhor para sua vida, viu? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Pastor Jaime, seu conservo, amigo. Ore por mim, pela minha casa, pela minha família. Que Deus abençoe. Até uma próxima.